amigos e minhas amigas de Camaçari, estamos aqui com o programa Cimara Ellery, com o quadro Mesa Redonda. E temos a grata satisfação de estarmos aqui com Cleiton Pereira, agente de trânsito, Mário Reis, agente de transporte e diretor do Sinditrans, Jamerson Felipe, agente de transporte, e Ramiro Alves, presidente da Coastac. E, ao meu lado, Eli Ellery. Vamos começar essa nossa mesa redonda e aí poderemos conversar sobre alguns aspectos de Camaçari. Antes, porém, eu queria falar sobre esse quadro que nós temos aqui atrás, entendeu? Que é uma foto antiga de Camaçari. Vamos ver se dá para pegar. Já que nós estamos falando de trânsito, vamos falar do trânsito de Camaçari. Esta imagem aqui é de 1974. Aqui se vê o mercado de Camaçari daquela época. Depois nós desmanchamos. Aqui já tem o sinal das fundações e construímos o centro comercial aqui, entendeu? Aqui a estação, aqui a prefeitura, o cinema de Camaçari, a igreja São Tomás de Cantuária, colégio aqui polivalente, Avenida Getúlio Vargas, a praça, Desembargador Montenegro, a Rua do Limão, hoje Francisco Drummond, que vai lá para a prefeitura. Essa casa aqui hoje desmanchou e hoje aqui tem alguns hotéis que dão frente para lá, e aqui uma grande igreja evangélica. Isso aqui vai para o 46, e aqui a gente percebe alguns trens que deixavam aqui tubulações que iam para o polo petroquímico. Aqui era uma casa de um cidadão de Camaçari que vendeu para o Bradesco, aquela agência que tem, eu acho que é na Rua da Bandeira, se não me falha a memória. Ok? E aqui é apenas para você ver. Aqui, hoje está a Cidade do Saber. Aqui a ponte. Isto aqui hoje é a Gleba B. E aqui tem a Escola do Natal. Aqui é a Escola Polivalente. São Tomás de Cantuária, essa escola aqui. Então o trânsito de Camaçari era só aqui. Só tinha uma saída, que era essa que ia para Monte Gordo. E a outra saída era essa aqui. O trânsito vinha por essa rua, passava por aqui, subia na Francisco Drummond, antigamente conhecida como Rua do Limão. Só para lembrar e as pessoas entenderem o que era Camaçari quando eu cheguei aqui em 1974, e aqui nós estávamos já começando a construir, entendeu? A nova Camaçari. Bom, meus amigos, então nós estamos aqui, eu quero passar a palavra para cada um deles, para se apresentar, e em seguida vamos começar a nossa conversa sobre o trânsito de Camaçari, que cada dia está pior, mais caótico, mais difícil de se administrar. Eli? Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando mesa redonda e lembrando sempre os telefones. Você está ao vivo, estamos ao vivo no 3040-2700. Pode tirar sua dúvida, esclarecer qualquer assunto, principalmente hoje porque a gente está aqui com o Ramiro, que vem causando muita polêmica a questão dos novos cartões, né, no Camaçari Card. Então, participe aqui conosco, que nós teremos muito boa vontade em receber o seu telefonema. Jamerson, inicie essa mesa aí, Jamerson. Vamos falar sobre o trânsito. Boa tarde, povo de Camaçari, povo que assiste, canal 33. Para falar sobre trânsito, a gente fala para todo o povo, porque o povo utiliza do transporte todos os dias. O transporte, o trânsito, tem que se adequar às necessidades do ser humano que vive em meio de sociedade. Camaçari, nós temos o serviço em situação precária, situação caótica. Hoje essa mesa, espero que o cidadão possa diluir algumas dúvidas e entender como funciona cada peça no trânsito e no transporte de Camaçari, que está cada vez mais difícil. Olha só, deixa eu só já iniciar com uma provocação, que eu sei que todos vão se apresentar, mas o nosso tempo hoje está curto. Nós temos normalmente 50 minutos e hoje nós teremos meia hora somente aqui de mesa redonda. Eu queria já começar com uma provocação a respeito do trânsito. Recife tentou resolver o problema do trânsito somente contratando agentes de trânsito e limpando bueiros. E eu queria dizer que, obviamente, isso não resolveu o problema do trânsito, porque o problema do trânsito, ele certamente passa pelo transporte coletivo. E esse transporte coletivo com uma série de condições, que vai desde a hora
do cumprimento do horário na passagem dos pontos, porque a gente inclusive tem países que eu posso citar aqui, a Espanha, que você até pelo MSN do seu celular você consegue saber quanto tempo falta para o seu ônibus passar por aquele ponto de ônibus. Vai pelo condicionamento da temperatura, climatização interna, porque uma pessoa de um certo padrão, ela não abre mão do conforto do seu carro para ir para um ônibus no sufoco, no calor. Passa também pela questão da segurança pública, que ninguém vai abrir mão de andar no seu carro para ir se arriscar num transporte coletivo. Abre mão, entra também a questão da educacional, do próprio que nós conversamos aqui, até numa das mesas redondas aqui com o Ramiro, a educação do próprio motorista de ônibus, né, em relação à acessibilidade, etc. Então, eu vou passar aqui para, primeiro, eu acho para Cleiton mesmo, né, Cleiton? Para que você fale como é que está o transporte público em Camaçari hoje. O transporte e o trânsito, não necessariamente o transporte, o trânsito em Camaçari hoje. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todos os cidadãos camaçarienses e as pessoas que visitam essa cidade belíssima e que está vivendo uma situação difícil. Eu queria começar dizendo o seguinte: hoje, a política que é adotada em diversas cidades pelo Brasil, na Europa, é de dar meios de alternativos da mobilidade urbana. Camaçari hoje travou, nenhuma ciclovia foi construída para beneficiar a cidade, não há uma nova ciclovia. A questão do transporte em si, em massa, os meios de comunicação divulgam a compra de motocicleta, de veículos, automóveis em si em geral, e a qualidade do transporte público, que é o essencial para a grande massa da população. Empresas em si são uma das grandes financiadoras de campanhas, né? Por isso que deve haver também essa questão da problemática do transporte público em geral. Os meios alternativos a se melhorar e se reduzir esses quadros graves no transporte público é a ampliação das vias e não só a qualificação para o transporte. O veículo automotor deve ser feito de veículos de transporte em massa, que daí vem a própria sugestão do veículo leve sobre o trilho, que já era para ser explorado aqui em Camaçari, com aproveitação do sistema ferroviário antigo, que é melhor do que a retirada. Hoje o gasto para ser retirado dessa linha do trem é média, se não me engano, aqui, salvo engano, está em 163 milhões. O quilômetro do VLT para botar e operar é 20 milhões por quilômetro. Nós vamos botar 5 quilômetros aqui do VLT, que é o veículo leve sobre trilho, parecido com o trem, e vai atender boa parte da cidade, que vai de lá de cima da bomba, da Nova Vitória até Parafuso, mediação de Parafuso. É uma alternativa para o transporte, hoje na necessidade de Camaçari. Dentro do que você falou, eu já vou acrescentar uma coisa. Você falou do patrocínio de campanhas políticas. E eu quero trazer para a população que a demanda, a oferta e demanda, ou seja, os ônibus cheios demais, estão aí para provar isso. Porque, na realidade, esses ônibus eles poderiam e deveriam estar sendo multados por estarem transportando. Já que eu estou com a agente de trânsito, eu estou provocando vocês, né? Já que eles estão superlotados circulando pelas ruas. Então, tem alguma coisa errada. Por que esses ônibus também não são parados e diz, manda descer aí 10, 15 pessoas daí de dentro, porque não vou permitir que circule assim, porque eu estou aqui como fiscal de trânsito. Ok? Aí vamos passar aí agora, né, para o Mário Reis. Dá uma boa tarde, né, à população de Camaçari. Eu sou agente Mário Reis, agente de transporte concursado, primeira turma da STT. Estou como diretor de comunicação, diretor executivo de comunicação do Sinditrans, que é o Sindicato dos Servidores de Trânsito e Transporte de Salvador e região metropolitana, né, onde a gente atinge hoje 13 cidades. Um sindicato relativamente novo, em maio fizemos um ano, mas já estamos aí em curso de grandes conquistas, né? Trans-Salvador lá tem um efetivo muito grande. Hoje a Trans-Salvador tem algo próximo a 1.400 servidores, mais de 600 agentes de trânsito, mais de 400 de transporte, e termina sendo um referencial também. Não só de soluções e de projetos implantados que deram certo, mas também de problemas em que hoje a gente luta para não enfrentar esses mesmos problemas, não é, por questões diversas. Fazendo um adendo ao que você falou, a questão do trânsito, o transporte público está diretamente relacionado. Quando você coloca ônibus velhos, sucateados,
morosos, lógico que todo mundo prefere andar no seu veículo. Quando você traz aí esse referencial de outros países, e eu não vou nem tão longe, quando você tem um transporte digno, a população vai utilizar esse transporte público até para evitar os percalços do próprio veículo, um pneu furado, um acidente, estacionamento e outras coisas mais. Então, assim, quando você investe na infraestrutura do transporte e você passa dignidade nesse transporte público, você está descongestionando as vias. E é de se convir que muitas e muitas das cidades não foram planejadas, então chegam condomínios, chegam empresas, chegam escolas, chegam moradores e as vias continuam da mesma forma. Isso acontece, o que a gente costuma chamar de colapso, né? O infarto vicinal por não conter essa quantidade de veículos que são despejados diariamente nas vias. Sobre essa questão da superlotação, nós somos concursados, nós temos um poder vinculado, nós temos que cumprir o que a lei determina. Nós não temos o poder discricionário de dizer, olha, você está errado, mas eu não vou multar. Nós somos obrigados, podendo responder, inclusive, por prevaricação. No nosso caso, seria corrupção passiva privilegiada, quando a gente deixa de cometer determinado ato, né, em benefício, em detrimento, ou até cumprindo uma ordem. No caso da STT especificamente, a gente tem 1 ano e meio pedindo o talonário de multa do transporte, e esse talonário já foi prometido diversas vezes, e até hoje a gente não tem uma posição em definitivo o que é que acontece. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a única coisa que a gente poderia fazer, na verdade, era estar retendo esses veículos, porque nós temos o poder para fazer isso. Mas, enfim, também não adianta muita coisa, porque a STT não tem um pátio, não tem um local, né, para ser depositária fiel, não arrecada sobre essa questão da apreensão desses veículos. Então, hoje o que ocorre é o veículo ser apreendido pela manhã e pela tarde está liberado e rodando nas mesmas condições que estava. Então, a gente está aplicando essa sanção, não resolve o problema e, de uma certa forma, termina prejudicando mais ainda a população, porque a gente termina retirando um veículo da via, o qual vai na STT, passa um tempinho e volta para a via de novo, infelizmente. Ramiro. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui e informando a vocês o seguinte. Com relação ao investimento no transporte de Camaçari, vocês sabem que houve investimento. Agora, esse ano nós investimos algo em torno de 12 milhões de reais na compra de veículos. E estamos investindo também algo em torno de 10 a 12 milhões na bilhetagem eletrônica do município de Camaçari, para que o povo de Camaçari tenha um transporte digno. Talvez não atingimos ainda a qualidade suficiente e a maturidade, mas estamos investindo, certamente o povo vai ter um transporte melhor. Eu gostaria de falar o seguinte: investir no ônibus e na bilhetagem é uma coisa importante, mas mais importante é dar condições desse veículo trafegar, porque as ruas estão, entendeu? Como eu deixei há 20 anos atrás. E de 20 anos atrás, quando eu fui prefeito, para cá, a cidade mudou completamente e praticamente não foi acrescentado um palmo de asfalto de vias novas. Lógico que aqui eu estou um pequeno exagero, mas não foi acrescentado. A Avenida Radial A era para ser duplicada, não foi. Radial B e Radial C, a concêntrica. A via urbana, que era para tirar o trilho, se não tirasse o trilho, tinha que ter pistas, 2 de um lado e 2 do outro, acompanhando a via. Depois, só sai pela Parafuso ou pela Radial A. Nós trancamos aqui, a cidade fica enforcada. Não tem uma via que saia, entendeu? Ali por trás da Corderbras, ou pegar a própria via em volta do eixo da ferrovia e desapropriando, que ainda tem pouca casa, porque a cidade tende a crescer em direção a Parafuso, porque em direção ao norte o polo não deixa. Em direção a leste nós temos que atravessar a Parafuso e aí começar um novo desenvolvimento urbano em direção à orla. O crescimento nosso é na direção praticamente da Parafuso, entendeu? E da orla. Então, há necessidade. Nós vamos ficar fazendo paliativos, passando uma via, um asfaltozinho para você rodar aqui junto da coisa, uma lá no São Tomás de Catuara, outra lá na Bomba, outro lá nos 46, enfim. E cadê o problema? A avenida que existe, entendeu? Ali nos 46 foi a que eu deixei. A que vai para o POC, a Cajutiba, a avenida que circula o POC 1, 2 e 3, que entra na Glebaé, são as mesmas que eu deixei. Inclusive,
aquela da Galebaia, que passa por cima da ferrovia, foi também uma atividade minha. Mas nenhuma chegou ainda a Parafuso. E que tem que chegar. Porque nós temos que ter várias ruas desaguando na Parafuso para lá, atravessar o próprio aquele entroncamento ali da estrada da Cascalheira. Você pode vir com uma via ali, duplicar. Os homens vão duplicar agora aquela via e podem duplicar o túnel e a pista para você poder, inclusive, ingressar e dar fluidez de tráfego. Entendeu? Eu vejo que você está com toda a razão. Vocês têm o poder de polícia e não estão podendo exercer. Vocês também estão querendo fazer a coisa. Ramiro vem aí com a bilhetagem, gastando dinheiro, investindo em ônibus, em tecnologia, e cadê? Você também que é fiscal, ficam aí, coitados, sem poder fazer o poder de polícia, porque não encontram um apoio do governo para garantir o poder de polícia de vocês. Está recolhido, está recolhido. E aí a empresa vai ter que se virar e multar, porque no Brasil, a única coisa que o homem sente de dor é quando se atinge o quê? O bolso. Todo mundo sabe disso. É no bolso que se resolve os problemas. E aqui nós estamos vendo isso. Estamos vendo em Salvador. Salvador, se não repensar em Salvador, vai dar um nó tão grande um dia que nós vamos passar 24 horas engasgados. Mas vai ser alegria, entendeu? Para o pessoal que vende água e Coca-Cola e coisas no grande engarrafamento que Salvador vai se transformar. Vamos cuidar de Camaçari. Eu voltei para aqui para ajudar Camaçari. Fui prefeito 11 anos nomeado, com os chamados biônicos. Fui prefeito 4 anos e cerceado pelas ações do antigo ex-governador, que Deus o tenha, Antônio Carlos Magalhães, que desviou toda a verba que era destinada a Camaçari. Mas estou aqui novamente para ajudar. Não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vereador, sou candidato a ajudar Camaçari crescer, porque aqui tem mais de 20 anos de meu trabalho, da minha inteligência, do meu esforço, como eu digo, do meu sangue e das minhas lágrimas. Era isso que eu queria acrescentar aqui para resolver esse problema. Eu queria só dizer o seguinte, eu vou aqui na defesa do povo dizendo que quando se fala, quando dói no bolso, é que o cidadão compreende e se educa. Eu quero dizer que muitas vezes dói no bolso porque o governo não gera alternativa. Perfeito. Então, por exemplo, ontem eu tive uma amiga que acabou de começar a dirigir, não tinha lugar para estacionar, ela parou na frente de uma loja e causou transtornos. Então, por quê? Porque não tem estacionamento. Né? Então, muitas vezes a pessoa é multada porque o setor público não gera alternativas e viabilidade para que a pessoa haja de uma outra forma. Só fazendo adendo a respeito de sua fala, eu tive agora recentemente em um fórum no Rio Grande do Sul sobre a questão de trânsito e eu trouxe de lá uma frase, uma colocação que essa daí eu estou proliferando para todo lugar que eu vou. Inclusive aqui na televisão. Inclusive aqui na televisão também. É dito, fala-se muito sobre a questão da indústria de multas. Mas assim, só vai existir a indústria de multas propriamente dita se as multas forem inventadas. Você passa, vê o cidadão na situação irregular e você vai lá e autua ele e inventa uma infração. Isso é uma indústria. A partir do momento que o agente de fiscalização, que tem o poder de polícia, tem a sua atividade vinculada, é obrigado a notificar. Ele pega a pessoa em uma infração e ele notifica, porque o agente não multa. O agente notifica e aquilo ali, depois do processo, pode ou não converter-se em multa. A partir do momento que ele faz isso, não é fábrica de multa. Porque se não tiver infrator, não vai ter notificação. E em detrimento a essas coações que há para que não haja as multas, você termina implantando a fábrica da impunidade. Exatamente. É verdade. Eu queria complementar o que o nosso colega Mário Reis colocou, dizendo o seguinte, doutor Humberto. Eu já falei aqui no programa 2 vezes que o problema de trânsito é unicamente problema de gestão. Quando a gente vai em outros estados e a gente vê uma barbeiragem, alguma maluquice no trânsito, o povo de outro estado diz o quê? Essa baianada, esses baianos. Foi uma baianada. O baiano acaba tendo o fulcro de delinquente, de mal educado. E, na verdade, quem está cometendo a falta de educação, quem está cometendo o desvios, os distúrbios, está sendo nossos gestores. O problema, então, vai para a gestão. Exatamente. O senhor citou aqui o exemplo de quando, há 20 anos atrás, tinha-se demandas de trânsito, as demandas foram atendidas. O senhor falou, por exemplo, dessa via da Cascalheira. Nós sabemos que a Avenida Industrial Urbana, aquela avenida do Verdeville, ela dá ali na Cascalheira, na fábrica de piscina, na Iguí. Só que do condomínio Camaçari Duo
para o Verdeville é uma borra de asfalto. Do Camaçaritu até a fábrica de piscina é uma pista de rally. É uma estrada de barro que malmente passa moto. Nós temos condições de fazer. Camaçari tem espaço territorial para fazer. Camaçari tem, inclusive, autonomia financeira para municipalizar a Cascalheira e a Cetrel antes que coloquem pedágio ali. E não faz. Lauro de Freitas pegou a estrada do Coco e municipalizou. Por isso que lá não se cobra pedágio. E Lauro de Freitas tem muito menos bala na agulha do que Camaçari. Camaçari não se pensa gestão. Quando se pensa gestão, se pensa trânsito, se pensa em Costa Pinto, Getúlio Vargas, Francisco Drummond, Duque de Caxias e eixo urbano. Quer dizer, eixo urbano do Cantuária até o Alecrim. Não se pensa eixo urbano lá na frente, não se pensa na região do Hospital da Mulher, não se pensa na região do Morro da Manteiga, não se pensa ali do trem seguindo o parafuso, utilizando o VLT que o nosso colega Cleiton S. Pereira sugeriu. O que se pensa é fazer o trânsito no centro, enfoca-se o centro, aí você mata o comércio, porque, como eu já até citei no programa passado, ao invés de eu pegar um ônibus, sair do Parque Verde para ir para o centro, gastar 40, 45 minutos, eu pego um ônibus da rodoviária para Salvador e gasto meia hora. Aí quem perde é o comerciante camaçarense. Quem perde são os empresários, os cooperativados da Costac e até a empresa, a cidade industrial que não tem passageiros, que o pessoal vai acabar explorando os mototáxis, que é o caminho mais rápido para chegar na rodoviária na Avenida Leste. O que a gente tem é falta de interesse do gestor em resolver problemas. O interesse do gestor, por enquanto, só está só em fazer política. Inclusive, eu lhe digo o seguinte, foi feita a Avenida Conexão. Conexão não era só aquela volta. Ali era pegar a Avenida Comercial, que é dupla, que vinha da rodoviária, ela passa por ali, por cima do viaduto e sai naquelas duas ruas do 46 ali, ó, que tem aquelas árvores, que um lado é mais alto e outro mais baixo. E aí pega a Avenida Rio Camaçari, vai em direção ao POC 2 e para lá. Era um viaduto, por isso chamava de conexão, que conectava o lado dos 46 ali, entendeu? Onde tem aquela volta. E que você vê hoje, que hoje é um armengue. Lógico que resolveu alguns problemas, resolveu. Mas não em caráter definitivo para o crescimento. Porque o governo continua induzindo a gente a comprar carro. E não induz um palmo de asfalto para a gente botar carro. Deixa eu aproveitar, só fazer um adendo, porque o companheiro puxou aí a questão de Lauro de Freitas. Eu, como diretor da região metropolitana, temos também diretores. A situação de Lauro também é uma situação um pouquinho delicada, porque, assim, de fato, eles não municipalizaram aquela parte ali da Estrada do Cuco. Tanto é que ali é competência da Polícia Rodoviária Estadual. Inclusive aquela via de desvio atrás da Torre de Pizza também, sim, passando por dentro da cidade, ali o endereço ali é endereçado como Estrada do Cuco. Eles terminam tendo que ir atuar naquela área ali, se sentindo obrigados a minimizar os problemas da cidade. Estão passando por uma série de problemas também, inclusive a gente está com o jurídico do sindicato levantando toda essa situação, inclusive na questão de talonários, onde foi contratado o talonário eletrônico e aí de uma hora para outra não tem mais, voltou para o talonário manual. Está sendo dito que os valores estão sendo pagos lá, que os talonários eletrônicos estão em desuso, né, pelo volume de infrações que eles estavam notificando. Aí eu pergunto o seguinte, você contrata um agente, faz um concurso, dá o treinamento para quê? Para ele não notificar? Agora a gente esse, inclusive, seguinte, só um instante, essa parte lá de Freitas vale a pena também, porque o sistema viário de Lauro de Freitas não tem vias estruturantes, só tem ruas ruins, ruelas. O que está vendo em Camaçari é falta de vias estruturantes. Inclusive falou aqui em ciclovia, em 1977 eu inaugurei uma ciclovia que saía do polo, passava por aqui, atravessava, passava via a perimetral por baixo e saía lá dentro do polo. E aí, ó, ele passou, foi carro, passou, foi tudo, destruiu tudo. Nós só temos 5 minutos, vamos ter que pedir outra mesa com vocês, com um horário melhor. Agora, só dando um parênteses. E aí vamos passar 50 minutos, por favor. A senhora que administra esses horários, por favor. Isso. Em relação à ciclovia... Peraí, vocês concordam, não concordam? Pronto, votação unânime. Pronto. Em relação à ciclovia, às bicicletas, aí a gente entra em outras questões. A gente precisa de ciclovia. A gente precisa de educação para as pessoas, a gente precisa de banheiros públicos, porque as pessoas que utilizam bicicletas, elas chegam suadas aos seus destinos. Então, precisamos de banheiros públicos para dar suporte a isso. Bicicletários, que são locais que se estacionam
e se colocam as bicicletas com segurança, né? E precisamos também de subsídios para a compra de bicicletas. Não só Então, bicicleta, esse é um moto também. assunto para uma mesa redonda inteira, mas que é seguramente uma das alternativas. Agora, Eu tenho feito alguns estudos, inclusive internacionais, não viajando, mas me comunicando, e há uma expectativa muito grande de se mudar do tipo de carro para cá, para carros menores e ampliar, entendeu, o de 2 rodas ou até de 3, porque o custo de um carro é muito caro, entendeu, em termos inclusive de meio ambiente, o que se gasta de floresta, de petróleo, disso, aquilo outro. Ramiro praticamente aqui não deu a palavra, mas eu Vai, ainda vai. tenho que entrar numa pergunta, porque temos muito pouco tempo. Já terminou, Disse que praticamente. teve um decreto ontem suspendendo as multas em Camaçari, alguma coisa. Quem pode falar um pouco sobre Queria isso? fazer Ô, Cleiton, fale aí, porque realmente o tempo aqui está muito curto aqui. A situação das multas, notificações é complicada em boa parte do Brasil. Em Camaçari não é diferente e eu acho que acontece de forma pior. Quando se fala em notificar, e as multas só partem através do poder da autoridade superintendente, nós notificamos os agentes, tem a questão do voto. A maior preocupação é o sentimento que a pessoa pode ter em relação àquele gestor, e daí que foi suspenso por tanto tempo a aplicação das notificações. Pouco tempo se começou em Camaçari. Nós temos 1 ano e meio de concursado aqui. O órgão é o extinto NET, que foi trocado em 2007 pela STT, que não notificava. Existe lá uma JARE desde 2007, que é uma Junta Administrativa de Recursos de Infração, que é para julgar os recursos de infração de trânsito, e recebiam esse tempo todo esses funcionários, esses membros, e sem julgar. E aí começou a julgar, entre aspas, a partir desse momento. A suspensão, creio eu que é pelo sufrágio eleitoral que está aí, e é da imagem negativa que pode recair sobre esses gestores em função dessas multas. Para chegar ao ponto mais absurdo, que as notificações de trânsito eram aplicadas por algumas cooperativas aos seus cooperados. O poder da autoridade era desviado para as cooperativas, que notificavam o veículo pelas infrações. Está fazendo adendo. Só para concluir o que o colega colocou, o que é bom interessante entender é que há o interesse mesmo do povo se acostumar com a bagunça, na verdade. O povo entender que não vai haver punição, principalmente agora em sufrágio eleitoral, que o povo tem que dizer, não, vai se multar, cai. O prefeito me multou, não voto com ele. Não voto. O que acontece é que hoje não se multa porque não quer. Existe uma JARE nomeada há 5 anos que recebe sem ter função. A questão é essa. Nós estamos pagando salário mais... Exatamente, inclusive os agentes de trânsito protocolaram denúncia ao Ministério Público, já tem 5 anos com a folha de pagamento em torno de pouco mais de 10 mil por mês, pago pelo nosso bolso, sem função. E os agentes de trânsito acabam entrando nesse processo que a gente acaba ficando também sem função para trabalhar e tendo a função meramente educativa e informativa, porque o poder de fiscalização não tem. Às vezes o povo sofre porque não tem fiscalização. Ô, gente, eu acho que o tempo se escutou. Vamos passar para cada um, para encerrar, e aí nós vamos fechar. Falta 1 minuto, daqui a pouco a guilhotina baixa. Eu ouvi atentamente, né? Só vou discordar um pouquinho das multas por parte da cooperativa. A cooperativa ela não multa, ela disciplina seus motoristas e cobradores. É um dever da cooperativa disciplinar motoristas e cobradores, para que ele não trate mal a população. Só que ele não multa motorista nem cobradores. Se lá não está existindo, eu creio que agora deve existir, né? Porque a doutora Beatriz está lá respondendo e tem algo errado? Tem. Porque alguns dos senhores também queriam só multar as cooperativas. E a empresa de ônibus vocês não tinham o poder de multar. Então ela interviu, e, a gente sabemos disso, precisamos botar isso no ar, porque só as cooperativas elas fizeram investimento pesado e ninguém chega na televisão para expor isso. A empresa ela não investiu e não é punida. A empresa ela só tem hoje um ônibus com acessibilidade, um ônibus velho. E ninguém fala isso. Não quero aqui. Olha o tempo aqui, entendeu? Esgotou, viu? Vamos ver aí. Só uma palavrinha final. Só para finalizar. Já esgotou. Ok, na verdade eu acredito bastante que a questão de trânsito é uma questão técnica, né? Não deve ter vínculo ou relação política. Eu tenho ido em muitas cidades, muitos outros estados por conta do sindicato, e eu tenho visto que quando o trânsito e o transporte é encarado de forma técnica, a coisa funciona e funciona bem. Inclusive o Sinditrans está aí à disposição. Aqueles candidatos que quiserem empunhar a bandeira da mobilidade urbana, de trânsito e transporte, pode entrar em contato com a gente, porque nós temos projetos aí bastante interessantes também para auxiliar o crescimento da cidade. Ok, obrigado.
Eu agradeço a participação aqui no programa, viu? Ok. A toda oportunidade que tiver, quem quiser me convidar, me fazer presente, farei. E só para finalizar a relação, só um pitaco só de Ramiro que falou, em relação à adequação dos veículos. Existe um termo de ajustamento de conduta imposto pelo Ministério Público, juntamente com as cooperativas, com o órgão, que determinou a questão da modificação. Hoje, para um ônibus desse novo que tem aí, saíram 2 micro-ônibus. Então, foi troca de 6 por meia dúzia. Não melhorou muita coisa. Ok. Tá, só o Pessoal, lembre-se, é hora do voto. Vamos mudar isso. Ok. Para Aí vocês eu vou dou falar. boa tarde e até amanhã. E aí eu quero agradecer a todos e mais, convocar todos vocês para terça-feira da próxima semana. Terça-feira, todo mundo aqui. Aí nós vamos começar Combinado. com 50 minutos para a gente poder Combinado. falar o que a gente quer. Amigos, muito obrigado a vocês. Até amanhã. E perdoe se o tempo foi muito curto. Mas voltaremos na próxima terça-feira aqui, daqui a uma semana. Muito obrigado.